Olá, sou o professor Marlisson, professor de Biologia, e olha só o que tem hoje no canal Enem 2021. Essa é uma questão muito bem elaborada, é preciso prestar muito bem atenção, porque essa questão ela vem para confundir a mente aí de quem fez essa prova, tá bom? Então aqui a gente tem uma imagem. Tá? Olha só, nessa imagem a gente pode destacar aqui 6 figuras, tá? A priori a gente olhando assim de forma rápida, e até mesmo se a gente prestar bem atenção para essa imagem, a gente vai achar que são 6 animais diferentes, né? Você tem um animal aqui, sei lá, um peixe parecido com... Desculpem aí o palavreado, tá? Um peixe parecido com... Desculpem, um animal parecido com um peixe, né? Aqui a gente tem já um animal mais parecido realmente com um polvo. Aqui parecido com outro peixe, né? Aqui parecido com uma serpente. Então, realmente essa questão aqui ela é uma questão bem mais complicada, né? E a gente tem que prestar bem atenção aí no que ela está pedindo, né? Então, bora descobrir. Olha só. Vamos aqui para a questão. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. Então já deu para entender aqui o que é essa figura, né? As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe linguado, né? Aqui na imagem 2, bem aqui. Um peixe-leão, 4, bem aqui, né? Na imagem 4. E uma serpente marinha aqui na imagem 6. Então, já deu para entender que isso daqui é um polvo, né? Um polvo mimético. Tá? O que é um polvo mimético? É um polvo que ele consegue aí não apenas alterar os padrões cromáticos, né? Geralmente os polvos e as lulas elas conseguem alterar o padrão de cores, né? Uma forma de sinalização, uma forma de comunicação entre as espécies, né? E esse polvo, ele também, olha só, adquiriu essa capacidade de alterar o formato dos tentáculos, se assemelhando, parecendo outros animais, né? Por isso que o polvo mimético ele tem essa capacidade de se mimetizar, ou seja, essa habilidade de se parecer com outros animais, né? Tá bom, então, o que é que a questão pede? Vamos lá para a questão, né? Para a gente saber o que é que a questão está pedindo para a gente. Olha só. Do ponto de vista evolutivo, agora sim começou a ficar bacana. Olha só. Vou colocar aqui a caneta. Do ponto de vista evolutivo, não é do ponto de vista ecológico, né? Como a gente está acostumado a ver, geralmente na questão do Enem. Então, ele coloca aqui do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os povos, olha só, 5 questõezinhas aqui. Agora a gente vai ter que prestar bem atenção, tá? Capacidade apresentada se estabeleceu porque os povos originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Olha só como ele foi forte agora. B. Passaram por mutações, olha só a palavra mutação aqui, similares a esses organismos, né? Geralmente, quando a gente fala em evolução, a gente já o que associa a essa palavrinha aqui, mutação, né? Justamente com essa capacidade de passar as mutações para as próximas gerações, né? Evolução. C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Olha só. Vocês estão vendo que as alternativas elas estão aqui. Realmente todas elas estão induzindo aí a estarem corretas, né? A letra D. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies. Olha essa alternativa, tá aparecendo que é ela. Tá aparecendo, mas bora ver aqui agora a E. Sobreviveram às
pressões seletivas com esses comportamentos. Então, veja bem, essa é uma questão, né, que ela já aparenta ser complexa. Quando a gente vai ver aqui as alternativas, a gente já percebe que parece que todas as alternativas estão corretas, não é verdade? Isso causa uma confusão na cabeça de quem está fazendo. Mas para você que estudou, né, se dedicou aí, principalmente no estudo da evolução, a gente já começa a perceber, a gente já pode eliminar, não é verdade? Se a gente for pelo critério de eliminação, a gente já vai tirando algumas aqui do circuito, vai deixando e vai, né, deixando sobrar aquelas ali que mais se aproximam da correta. Então, olha só, originam-se do mesmo ancestral que esses animais. Veja, originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Bem, essa é uma alternativa que a gente tem que tomar cuidado com ela, tá bom? Possivelmente alguém ali que não estudou muito ali, que não se dedicou, né, para estudar a prova do Enem, já ia marcar de cara essa questão aqui, essa alternativa aqui, porque a gente sabe que todos os seres vivos, eles compartilham os mesmos ancestrais. Em algum momento da história evolutiva, compartilharam os mesmos ancestrais, né? Então, olha só, originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Só que a gente já quebra essa alternativa aqui, porque o polvo, apesar dele ter, né, compartilhado os mesmos ancestrais que aquelas espécies lá que ele consegue mimetizar, ele não compartilhou, ele não se originou do mesmo ancestral que aquelas espécies. Vocês estão vendo que essa alternativa, ela pede, olha só, ela diz o seguinte: originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Então ele coloca, a gente tem ali 3 animais, né, que o polvo consegue mimetizar, né, esses 3 aqui, tá? O linguado, o peixe-leão e a serpente. E a alternativa diz que ele se originou do mesmo ancestral que esses animais. Não, né? Ele não se originou, tá, do mesmo ancestral que esses animais. São 3 animais, então seriam 3 ancestrais, tá, ali, que o polvo teria que evoluir daqueles 3 ancestrais desses animais aqui, né? Desculpem, esses 3. Então aqui a gente tem 3 animais, logicamente nós temos 3 ancestrais aqui, direto de cada espécie, de cada animal. Então, essa questão aqui a gente já elimina essa questão logo de cara, porque o polvo teria que se originar daqueles 3 ancestrais daqueles 3 animais lá, tá? Então, isso não ocorre na evolução, tá bom? Ele não se originou do mesmo ancestral que aqueles animais, porque senão ele não seria um polvo, né? Ele não seria um polvo, seria um animal ali totalmente diferente do que ele é, tá bom? Então aqui a gente já elimina, porque ali a gente já tira, né? São 3 animais muito diferentes, né? E o polvo ali não tem como ele ter se originado, tá? De 3 ancestrais diferentes, tá bom? B. Passaram por mutações similares a esses organismos. Olha só, outra alternativa também um pouco mais pesada, né, pra gente. Passaram por mutações, olha só a palavra mutação aqui, similares a esses animais, né? E vejam bem, o polvo ele tem a capacidade de alterar os tentáculos, além também de conseguir modificar o seu padrão de coloração, tá bom? E essa capacidade ele adquiriu com o tempo, né, através da evolução. Algumas mutações foram surgindo ali, tá certo? Para que ele pudesse chegar a esse indivíduo, a essa espécie, né, que é capaz aí de sobreviver hoje graças a essas capacidades, graças a essas habilidades. Porém, essas mutações que ele, né, que aconteceu com essa espécie ao longo do tempo, não são similares, tá, a esses organismos, tá bom? Acontece que o polvo ele consegue apresentar um padrão morfológico, né, com esses animais, porém
ele não apresenta a mesma cor, né? Ele continua com aquela padrão de cor lá, meio que zebrada que ele possui, tá certo? Porém, essas mutações não são similares. Acontece que o polvo consegue, através da capacidade de se mimetizar, parecer com esses animais, tá bom? Então é a capacidade de se mimetizar ali, tá? Foi essa característica que possibilita com que ele consiga fazer isso. Então a gente já elimina a B, tá bom? A gente já tira a B aqui também do circuito, porque ele não sofreu essas mutações similares a esses organismos. A letra C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Essa daqui a gente já tira ela com mais facilidade, tá? Porque o polvo, ele teria, olha só, o polvo ele teria que compartilhar o mesmo nicho ecológico que todas aquelas espécies lá. Não apenas as duas, não apenas essas três que ele cita na questão, mas com todas essas daqui, tá? Então ele teria que compartilhar o mesmo nicho. Olha só, ele fala nicho ecológico, ou seja, uma área em que o polvo habita, em que ele consegue se alimentar, uma área restrita a um nicho menor, né, uma área menor onde o polvo existe ali. Então, essas outras espécies elas não compartilham o mesmo nicho, tá, que esse polvo. O polvo teria, no caso, que ter ele teria que ter uma grande extensão para que ele pudesse existir ali, e por coincidência ele também teria que aquelas espécies também por coincidência teriam que existir no mesmo nicho ecológico que ele. Então a gente já percebe que não, tá? E outra coisa, o polvo ele não observou esses animais. Essa capacidade de se mimetizar, ela não ocorre devido à observação que ele fez ali nessas espécies. Tá bom? Ele não olhou ali, por exemplo, para aquele robalo, para aquele linguado ali e falou: esse peixe aí, eu tô vendo ali que os predadores dele meio que tem medo dele, então eu vou parecer um pouco com ele ali, porque eu acho que vai ser bacana, eu acho que eu vou conseguir me livrar, né? Então isso daqui já é uma capacidade, né, de reconhecimento muito já evoluída, né, uma capacidade de discernimento muito grande para esses animais. Apesar dos polvos serem animais extremamente inteligentes, né, e isso tem, né, muitos biólogos mostraram isso para a gente, que são animais muito inteligentes, são capazes de resolver alguns problemas, tá bom? Isso já foi mostrado também. Porém, essa capacidade de observar outros animais que compartilham o mesmo nicho ecológico que ele, já é forçar demais, né? É uma alternativa que a gente já pode tirar ali de letra, pode tirar com facilidade, tá bom? Bem, sobrou a D e a E. Essas duas aqui já... Parece que as duas estão corretas, não é verdade? A gente olha assim e vem... Não, acho que as duas estão corretas, vou marcar as duas aqui. Calma, tem que ter cuidado. Só uma está correta. Vamos para D. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies. Olha só. Ele sempre está colocando no plural, né? E sempre relacionando com essas espécies, né? Com essas espécies. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies. Bem, a convergência adaptativa, tá? Ela é uma capacidade, ela é uma habilidade que as espécies adquirem ao longo do tempo, através da evolução, tá? Em que elas possuem geralmente a mesma forma morfológica, tá bom? A mesma forma morfológica se essas espécies coexistem no mesmo ambiente, tá bom? Então você vê ali um exemplo, o tubarão e a baleia. São espécies parecidas, tá? São espécies diferentes. O tubarão é um peixe, né? É um animal ali aquático cartilaginoso. Desculpa, enquanto a baleia é um mamífero aquático. São parecidos na sua forma, tá? na sua morfologia,
porque eles compartilham o mesmo ambiente, no ambiente marinho ali, eles precisaram adquirir essa forma fusiforme, né, para que pudesse nadar com mais facilidade, pouca resistência ali ao fluido, tá certo? Então isso a gente chama de convergência adaptativa, tá bom? Só que essa convergência adaptativa, ela não depende de nenhuma outra espécie que já tenha existido ali. Não, tá? Essa convergência, ela depende totalmente do meio ambiente, tá certo? E a convergência adaptativa, ela não está relacionada com nenhuma, ela não é dependente de nenhuma outra espécie. A convergência adaptativa, ela não vai acontecer junto com outra espécie ali relacionada. Geralmente é uma espécie filogeneticamente distante e que está relacionada diretamente ao ambiente, tá bom? Além de as características derivadas da convergência adaptativa, elas são características ali parecidas, tá bom? Com as características das outras espécies filogeneticamente distintas, tá bom? E que não resulta ali dessa união, ali dessa dependência de outras espécies. Então, olha só, resultaram de convergência adaptativa com essas espécies, né? Então, essa daqui, apesar de parecer a correta, a gente já tem que tomar cuidado, tem que se lembrar do conceito de convergência adaptativa para que a gente não caia aqui, né, no erro de marcar a questão. Sobrou que é a correta. Sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. Veja agora que mudou aqui já a questão, a alternativa, ela já trouxe uma coisa diferente. Olha só, comportamento, né? Com comportamento, que é o que coloca aqui a questão. Olha só, né? Os padrões aqui, né? Então, eles apresentam, olha só, eles já apresentam, né, olha só, o polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos, tá bom? Percebam bem que aqui ele está explicando, até aqui ele explica um polvo que é o polvo mimético, né? Então aqui a gente já vê que a alternativa mostra aqui um dos preceitos básicos da evolução, né? Devido ali o polvo apresentar esses comportamentos, né, naquele ambiente aquático, os polvos que não conseguiam ter esse tipo de comportamento, eles foram extintos, porque a pressão seletiva em cima deles foi muito grande, né? Então, se ele não tinha capacidade de apresentar esse comportamento, ele era muito mais visado pelos predadores, né? O predador olhava ali aquele povo ali dando sopa, né? Tá ali, ó, né? Então, o predador já tinha mais facilidade para chegar até ele, né? E olha só, não sobreviveu à pressão seletiva, né? Ou seja, a pressão da seleção natural. É isso que é a evolução, né? Ele coloca bem aqui, ó, do ponto de vista evolutivo. Tá certo? Então, a questão tá bem aqui, deixa eu marcar de novo aqui. A questão a alternativa E, ela é a alternativa correta. Então, veja bem, é uma questão que ela não é tão tranquila, apesar dela ter uma leitura tranquila aqui, né? Mostrar didaticamente aqui pra gente as figuras. A gente tem que tomar cuidado na hora das alternativas, porque elas vêm para te confundir mesmo. E essa daqui ela veio para confundir, tá? A D e a E, elas parecem estar corretas, né? Desculpem, a D ela realmente ali, muita gente deve ter marcado essa alternativa aqui, porque ela realmente induz, né, a você marcar ela ali, porém ela está errada, tá? Alguns detalhes aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque é com esses detalhes que a gente vai eliminando essas alternativas, tá certo? Espero que você tenha entendido, esteja gostando dos vídeos, tá bom? É só você se inscrever no canal, compartilhar os vídeos. Eu estou fazendo os vídeos aí
tá certo? Vou começar agora a lançar também vídeos sobre conteúdos para te dar um suporte maior, tá? Ano que vem, 2022 está chegando aí, os estudos vão continuar. Para você que tem aí o sonho de entrar numa universidade, numa faculdade, tá? Esse material aqui é um suporte muito bacana para você estudar na sua casa. Tá certo? Então, muito obrigado. Vou continuar postando os vídeos. Até mais. Tchau, tchau.